Olá, você que me acompanha aqui no canal Professor Denis. Vou mostrar para vocês um recurso básico do Excel. Então eu estou alternando, trazendo algumas explicações mais básicas e outras funções um pouco mais avançadas. Nesse vídeo eu vou explicar a importância da função e como funciona cada função no Excel. Então, até mesmo para você que já sabe o Excel, vale a pena assistir. Então, vou mostrar um pouco da estrutura do Excel e depois, especificamente, algumas funções. Função soma, função máximo, mínimo, média, são algumas funções que estarei mostrando nesse momento. Lembrando, né, que aquele lembrete de sempre, se você não é inscrito no canal, se inscreva, deixe aí o seu like e habilite também o sininho para receber notificações de novos vídeos. Nos ajude aí a fazer com que o canal cresça. Bom, vamos para a tela do Excel. Aqui eu tenho uma planilha previamente preenchida, explicando aqui um pouco da estrutura do Excel. O Excel ele é uma planilha mesmo, né? uma tabela, uma matriz. E aqui nós temos as colunas que são representadas por letras. Ó, veja bem, é a estrutura padrão do Excel, né? Cada coluna ela tem uma letra aqui. E as linhas são representadas por números. Então veja bem aqui, então nós temos milhares de linhas aqui. E também as colunas, vai todo o alfabeto, depois começa a alternar, também tem milhares de colunas. Tem muito mais linhas, né? Linhas tem mais de 1 milhão de linhas aqui no Excel. Bom, esse quadradinho é uma célula. Então aqui eu encontro da coluna B com a linha 2. Então esse aqui é o B2. Ó, veja bem, vou até marcar aqui, colocar uma tinta aqui. Esse aqui é o B2, porque está na coluna B e na linha 2, então é o B2. Essas células, né, a gente organiza tudo do Excel, a nossa planilha, nós organizamos nessas células, distribuído nessas linhas e nessas colunas. Nós vamos fazer alguns cálculos aqui. O Excel, lógico, ele vai aceitar essas células, você pode digitar textos, números, datas. Aqui a gente vai praticar um pouquinho de algumas fórmulas básicas, depois a gente vai entrar na função. Fórmulas básicas no Excel. Na frente de onde eu escrevi aqui a adição, que foi no A2, eu vou inserir uma fórmula aqui para fazer a soma do que está aqui no A1 mais o que está aqui em B1. Então, para fazer isso, digito igual. Toda fórmula no Excel começa com igual. Então, você tem que começar, quando vai inserir uma fórmula, igual. Igual, o Excel já vai entender que você vai inserir uma fórmula. Então, você pode clicar onde você quer pegar o conteúdo, a célula que você quer, né? Por exemplo, eu quero a célula A1 mais, que é o sinal de mais, a célula B1. Então, ele vai somar o que está lá dentro de A1 com o que está dentro de B1. 6. Né? Então, a soma desses dois valores aqui. Agora, aqui, eu vou fazer a subtração. Igual a 1 menos B1, Enter. Aliás, aqui é isso, igual a 1 menos B1. 2, né? Então, subtração desse valor menos esse. Aqui nós temos a multiplicação. Então, ao invés de clicar, quando eu digito igual para começar uma fórmula, ao invés de clicar na célula qualquer, eu posso digitar aqui também, ó, o endereço dela. O endereço dela, da primeira A1. Depois, vezes, pode ser até minúsculo. B1. Depois ele converte para maiúsculo. Então, ele vai multiplicar A1 vezes B1. Deu 8. Igual a divisão agora. Isso aqui, barra, que é o sinal que a gente usa para divisão, né? Dividido por B1. A potência, que vai ser o 4 aqui no caso, o A1 elevado à potência 2. Então, vai ser igual a 1 acento circunflexo B1. Enter. Então, 4 elevado a 2, 16. Eu posso também criar expressões, por exemplo, igual aqui vai ser
A1 mais B1 vezes A1. Observação importante, a questão da precedência das operações. Da mesma forma que na matemática, algumas operações vêm primeiro, aqui no Excel ele vai fazer obedecendo às regras da matemática. Então ele vai, aqui, o Excel ele vai fazer essa multiplicação primeiro, ele não vai somar para depois multiplicar. Ele vai multiplicar aqui o B1, que é 2, vezes o A1, que é 4, então vai ser 2 vezes 4, que é 8, e depois somar com o A1. Então a soma será a segunda conta a ser feita. Ele vai fazer primeiro a multiplicação, porque a multiplicação ela vem primeiro, ela tem precedência. Então deu 12. Né? Agora, se por acaso eu preciso somar primeiro, aí eu vou colocar aquela expressão que eu preciso somar entre parênteses. Né? Então vai ser A1 mais B1, fecho o parênteses, agora sim multiplico por A1. Então ele vai fazer a expressão que está dentro dos parênteses aqui primeiro, para depois fazer a outra expressão que é a multiplicação. Então ele vai fazer, no caso aqui, A1, 4, 4 mais 2, 6, né? 6 vezes 4, então vai ser 24. Né? Então, e eu posso também, por exemplo, se eu quiser inserir outro parênteses aqui e fechar um parênteses aqui no final, colocar essa expressão toda entre parênteses, posso botar essa expressão toda entre parênteses e somar um número fixo, aqui, por exemplo. Então vai ser tudo aquilo ali, que o resultado a gente já sabe que é 24 mais 100. Então deu 124. Então essas expressões, usando parênteses, você pode construir fórmulas mais vamos dizer assim, mais elaboradas, até mais complicadas mesmo. Você vai usando os parênteses, vai usando as 4 operações, usa também o exponencial, você cria expressões e consegue pegar fórmulas da matemática, por exemplo, da matemática financeira ou de qualquer área e trazer aqui para o Excel. Bom? Então, a questão também da formatação aqui dessas células que a gente pode colocar bordas, aqui cor de fundo, né? Preenchimento, você pode botar um preenchimento aqui. Então tem uma série de configurações aqui bem interessantes que você pode fazer. Ó. Preenchimento, colocar a cor, né? Você pode mudar o tamanho da letra, o estilo, as formatações básicas que estão aqui em cima, alinhamento, isso tudo é muito básico. Clicando 2 vezes aqui ele faz o autoajuste, para você alinhar, deixar um pouquinho menor as colunas, então você pode ajustar. Essas linhas aqui você pode tirar, aqui em exibir, linhas de grade, deixar sem as linhas de grade. Então nós fizemos aqui uma planilha bem simples com algumas operações básicas. Vamos para a próxima. Agora eu vou entrar diretamente na função, porque aqui nós usamos as operações, né? As 4 operações. Lembrando que, como eu falei, algumas operações vêm primeiro, exponencial vem primeiro, depois vem multiplicação e divisão na mesma ordem, depois a adição e subtração. Tem a questão da precedência da operação, né? É o que aconteceu aqui, ó. Ele multiplicou primeiro para depois somar. Então tem que observar isso. Aqui nas funções básicas, nós vamos inserir algumas funções. Primeiro, eu vou fazer só uma conta básica aqui, de multiplicação, só para preencher essa planilha, né? Essa planilha tem descrição, valor, quantidade total. Como eu falei, você tem que organizar a sua planilha da melhor forma possível. Aqui é uma planilha de vendas, por exemplo, tem a descrição do produto, o valor do produto, a quantidade vendida e eu quero o total. Então, observa que eu tive que organizar isso aqui numa estrutura, que tem uma lógica, né? Então, assim, você não pode sair distribuindo as informações de qualquer jeito, você tem que pensar
que no Excel é uma tabela, é uma planilha que você tem que organizar, inclusive dar nome para as suas colunas, né? Esse cabeçalho aqui, ó, que eu criei. Então posso até já formatar isso aqui, botar as linhas de grade, e aqui vou fazer uma fórmula para calcular o total. O total vai ser o valor unitário vezes a quantidade. Enter. Então, esse aqui é valor unitário. Então, uma multiplicação simples, né? Esse valor vezes esse. Quando você arrasta a fórmula, observa que aqui é B2 vezes C2. Mas quando você vem no cantinho aqui, ó, e o mouse se transforma nesse sinalzinho de mais preto, você pode arrastar que ele vai fazendo a fórmula para as demais linhas. Aqui era B2 vezes C2. Aqui já é B3 vezes C3. E assim por diante. Também, se você clicar duas vezes aqui, ó, ele preenche automaticamente até o final. Aqui embaixo vai ser a soma de tudo. Igual esse mais esse mais esse e assim por diante. Somar um por um, né? Só que isso não vai ser algo que vai ser viável. Imagina, ó, vai dar certo. Vai fazer a soma de tudo aqui. Eu acho que ficou faltando só mais um, que é o D9. Então, somou tudo isso aqui. Bom, esse tipo de fórmula aqui é usando simplesmente a operação de soma. Mas não é a maneira mais adequada de fazer. É nesse ponto aqui que nós precisamos começar a usar as funções. E uma função muito útil é a função soma. E nós vamos usar a função soma aqui para fazer esse cálculo. Aqui eu tenho um esqueminha explicando o que é função e para o que a função ela faz um cálculo para a gente, só que a gente tem que passar os argumentos de entrada. Então a estrutura da função, ela tem um nome, por exemplo, soma, é o nome da função soma. Ela tem os argumentos de entrada, ou seja, quais são os dados que ela precisa para poder fazer o cálculo. E ela te devolve um resultado. Então a função ela te ajuda, ela faz um cálculo para você. Então esse nome pode ser diferente, né? Em inglês, por exemplo, a função soma não vai ser soma, vai ser sum. Os argumentos de entrada, no caso, pode ser diferente dependendo da função também. A função soma, ela recebe um intervalo de célula. Vai somar de até, ou algumas células específicas, isoladas, né? Então, aqui no caso, igual, o nome da função, entre parênteses os argumentos, que são esses dados que a função espera. Nos exemplos, ó, igual soma D2, dois pontos, D9, ou seja, vai somar de D2 até D9, porque esse dois pontos indica até, o intervalo. Igual soma D2, ponto e vírgula, D9, vai somar o D2 e o D2 e o D9, somente as duas células, né? Então aqui já não é um intervalo, aqui é uma célula e a outra. Aqui temos a função média igual média D2, dois pontos, D9. Vai calcular a média desse intervalo. Então vamos lá praticar esse conceito aqui de função lá aqui em cima. Bom, aqui nós vamos inserir uma função soma para somar todo esse intervalo. Igual soma, que é o nome da função, abre parênteses, seleciona aqui, fecha parênteses. Ou seja, ele vai somar até aumentar um pouquinho aqui o zoom, né? Ele vai somar de D2 até D9. E ele fez essa soma para nós aqui. Posso colocar isso aqui em negrito. E também tem outras formas de inserir, por exemplo, se você clicar aqui e pressionar aqui no auto soma,
Ó, tem as opções aqui. Soma, média, contar números. Vou usar o soma. Ele vai inserir a função automaticamente para nós aqui. Igual soma D2, dois pontos, D9. Aqui, vou até apagar, vou inserir outras funções. Média igual, média. Vou abrir parênteses e selecionar aqui, fecho parênteses. Então, ele calculou a média, ou seja, ele somou aqueles números lá e dividiu pela quantidade de números somados. Ele fez a média para nós. A função máximo, dessa vez eu vou inserir a função máximo por aqui, ó, que eu posso usar isso aqui. Máximo, seleciono o intervalo. Enter. A função, dessa vez, a função mínimo, vou inserir por aqui também, mínimo desse valor. Vai mostrar o menor valor desse intervalo. Qual que é o menor? 120. Da mesma forma, a função de cima, que é a função máxima, ela me mostrou o maior. Imagina se você tivesse uma planilha que tivesse 1000 linhas, você quisesse saber qual que é o maior. Essa função máximo vai procurar e achar qual que é o maior para você. Da mesma forma, a função mínimo vai procurar o menor valor. Tem a função contar, que é o continuum, para contar a quantidade de números. Ela simplesmente conta, então a quantidade de números aqui, nesse caso, 8. São esses números aqui que tem aqui. Então, são algumas funções aí, né? A média, máximo, mínimo e contar números, assim como a função soma. Lembrando aqui da questão do, por exemplo, se eu colocar aqui ponto e vírgula, vai somar esse, tá vendo? Está selecionado aqui essa célula e a D9, somente as duas, somou só as duas. Então você pode usar os dois pontos, que é intervalo, por exemplo, esse intervalo aqui, de D2 até D9, você pode também colocar outro ponto e vírgula aqui, outro intervalo, vamos supor que eu quero somar aqui também. É algo que não tem lógica para essa planilha, mas só para teste. Então, esse intervalo, ponto e vírgula é esse. Então, ele vai somar os dois intervalos, né? Então, eu vou tirar isso aqui. Então, os argumentos de entrada que vão dentro da função é o que você precisa saber informar. Então, você precisa entender a função e o que ela recebe. E uma maneira de entender é você inserir a função por aqui, ó, pelo fx. Então, você vem aqui no fx, procura a função, por exemplo, aqui no caso a função média. Aqui, esse assistente para inserir função, ele vai te mostrar como você deve inserir a função. Por exemplo, ele vai te explicar o que essa função faz. Retorna a média aritmética dos argumentos, que podem ser números, né, ou nomes. Ele vai calcular, ele vai ignorar, né, se tiver nomes. No caso aqui, aí ele te explica, você vai selecionar o intervalo e pressionar OK. Então você pode usar essa opção aqui do fx para poder procurar as suas funções. Aqui tem a opção tudo, procura a função e insere por aqui. E as funções mais comuns são essas que eu mostrei, né? E já estão aqui, ó, né, nesse botão. Mas o Excel tem centenas de funções, então tem função para várias finalidades. Tem funções de datas, funções da área da matemática financeira, funções de texto, tem uma infinidade de funções. Estou mostrando hoje somente algumas funções assim bem básicas, e o objetivo é que vocês entendam o que é uma função, né? Se você está aí, ainda usava a função e ainda não entendia direito, ou você está começando, você entender que a função, ela tem essa estrutura aqui, ó. A função, ela tem um nome, começa com igual porque é uma fórmula, tem um nome, esse nome pode mudar dependendo do idioma, aí tem os argumentos de entrada, o que a função recebe. No caso da função soma, ela recebe um intervalo. E você pode inserir a função digitando o nome dela, se você sabe, ou usar
né, os botões aqui de autossoma ou o assistente de função, no caso para essas funções aqui, né, as que estão aqui. Aqui também você tem acesso a mais funções, que nada mais é do que esse fx. Bom, é isso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado aí de alguma forma. Um vídeo assim com alguns conceitos básicos, né? Mas como eu falei, tenho vários outros vídeos aqui, você pode procurar aí no canal uns vídeos com alguns recursos mais avançados. Então, estou alternando, gravando vídeos mais básicos e mais avançados. E é isso aí, né? Então, até mais e não esqueça aí de dar o seu like, se inscrever no canal. Até mais, tchauzinho.